O som do cristal de Murano se estilhaçando contra a parede de mármore Carrara ecoou pelos corredores da imponente mansão no Lago Sul. Benedito Moraes fechou os punhos até que seus nós dos dedos ficassem brancos, observando os cacos espalhados pelo piso lustrado da sala de estar. Mais um objeto que Socorro havia escolhido pessoalmente durante sua viagem à Itália. Mais uma lembrança destruída por sua própria fúria descontrolada. O empresário de 42 anos caminhava como um leão enjaulado pelos cômodos da residência de 2.000 metros quadrados que dominava uma das vistas mais privilegiadas de Brasília. As águas espelhadas do Lago Paranoá refletiam o céu azul da manhã através dos enormes painéis de vidro, mas Benedito não via beleza alguma na paisagem que antes o encantava. Desde que perdera Socorro naquele acidente terrível há um ano, sua alma parecia ter se transformado em pedra. Os funcionários da propriedade tremiam quando ele passava. Jardineiros interrompiam seu trabalho para cumprimentá-lo nervosamente. Empregadas domésticas se escondiam nos cantos quando escutavam seus passos pesados no corredor principal. Benedito havia se tornado uma sombra do homem carismático que antes comandava seu império alimentício com mãos firmes, mas justas. Agora, qualquer contrariedade o fazia explodir em acessos de raiva que assustavam até mesmo Cícero Andrade, seu sócio de décadas no negócio. Dona Conceição, a governanta de 60 anos que cuidava da casa há mais de 15 anos, observava preocupada do alto da escadaria de Mogno. Ela havia assistido ao crescimento da empresa Moraes Alimentos desde os primeiros dias, quando Benedito e Socorro trabalhavam juntos até altas horas para construir o que hoje era um dos maiores conglomerados alimentícios do centro-oeste brasileiro. Via também como a ausência de Socorro estava destruindo não apenas o homem, mas todo o legado que haviam construído juntos. O escritório no segundo andar da mansão havia se tornado o refúgio de Benedito. Entre estantes de livros de administração e obras de arte contemporânea brasileira, ele passava dias inteiros trancado, delegando todas as decisões importantes para Cícero. As paredes decoradas com fotografias de premiações empresariais e momentos felizes do casal pareciam zombar de sua condição atual. Em cada imagem, Socorro sorria com aquela luminosidade que havia conquistado seu coração 20 anos atrás. Benedito pegou mais um copo de cristal da mesma coleção italiana e o segurou contra a luz que entrava pela janela. Por alguns segundos, considerou atirar aquele objeto também contra a parede, mas o som de passos no corredor o impediu. Dona Conceição apareceu na porta do escritório, carregando sua bandeja de prata com café e pães de queijo ainda quentes. Seu Benedito, o senhor não pode continuar assim, disse a governanta com a franqueza que apenas décadas de convivência permitem. Dona Socorro ficaria muito triste em ver o senhor destruindo tudo que vocês construíram juntos. Benedito desviou o olhar, incapaz de enfrentar os olhos maternais de Conceição. Ela havia sido muito mais que uma funcionária. Era praticamente da família. Socorro costumava dizer que Conceição era o coração da casa, e agora que esse coração havia parado de bater, a residência toda parecia ter perdido sua alma. Conceição, você não entende, murmurou Benedito, colocando o copo cuidadosamente sobre a mesa de jacarandá. Cada dia que acordo nesta casa, cada cômodo que entro, cada objeto que vejo, tudo me lembra dela. Como posso seguir em frente quando cada respiração me dói? A governanta se aproximou e pousou a bandeja sobre a mesa. Seus olhos experientes estudaram o homem que havia ajudado a criar Socorro quando ela chegou à família ainda jovem. Benedito sempre fora orgulhoso, mas nunca arrogante. Generoso, mas discreto em suas ações. Agora, porém, sua lealdade extrema à memória da esposa estava se transformando numa prisão que o consumia lentamente. O senhor precisa de ajuda, e eu vou providenciar essa ajuda, declarou Conceição com determinação. A cozinheira que tínhamos se demitiu semana passada porque não aguentava mais as explosões do senhor. Vou contratar alguém novo. Não! Benedito se levantou bruscamente, derrubando alguns papéis da mesa. Não quero ninguém mexendo nas coisas dela. A cozinha deve permanecer exatamente como Socorro deixou. Você sabe que ela adorava cozinhar para as nossas reuniões de negócios.
Conceição suspirou profundamente. Socorro havia morrido há 1 ano, mas Benedito mantinha tudo exatamente como estava no dia do acidente. Suas roupas continuavam no closet. Seus livros de culinária francesa permaneciam abertos na bancada da cozinha gourmet. Até mesmo sua xícara preferida ainda ocupava o mesmo lugar no armário. Seu Benedito, o senhor não tem comido direito há semanas. Está emagrecendo e os funcionários estão preocupados. Deixe que eu cuide disso. Benedito queria protestar novamente, mas sabia que Conceição estava certa. Havia perdido pelo menos 10 quilos desde o acidente, e suas roupas italianas sob medida agora pareciam grandes demais em seu corpo. Seus olhos castanhos, que antes brilhavam com determinação empresarial, agora pareciam opacos e sem vida. Faça como quiser, resmungou, voltando-se para a janela que dava vista para o lago. Mas que fique claro que qualquer pessoa que você trouxer não deve mexer em nada da cozinha principal. Há a cozinha de apoio onde podem trabalhar. Conceição sorriu discretamente. Conhecia Benedito há tempo suficiente para saber que suas palavras ásperas escondiam um pedido desesperado por ajuda. Durante a tarde, fez várias ligações para agências de emprego doméstico em Brasília, explicando sua situação específica. Precisava de alguém com experiência em alta gastronomia, mas principalmente com paciência para lidar com um patrão em luto profundo. Foi no 3º telefonema que encontrou o que procurava. A agência mencionou uma ex-subchefe de restaurante francês que estava procurando trabalho em casa de família. Aparecida Silva tinha 30 anos, formação em gastronomia e havia trabalhado no L'Étoile, um dos restaurantes mais sofisticados de Brasília, localizado no setor de hotéis sul. Ela saiu do restaurante há 3 meses, explicou a atendente da agência. Por questões pessoais, mas suas referências são excelentes. O chefe do L'Étoile disse que ela era uma das melhores cozinheiras que já teve. Conceição agendou uma entrevista para o dia seguinte, mas não mencionou nada para Benedito. Conhecendo seu temperamento atual, sabia que ele rejeitaria qualquer candidata antes mesmo de conhecê-la. Na manhã seguinte, Aparecida Silva tocou a campainha do portão eletrônico da mansão às 9 horas em ponto. Conceição a observou através do sistema de segurança. Uma mulher jovem, de cabelos dourados presos em um coque elegante, vestindo um conjunto social azul marinho que demonstrava profissionalismo sem ostentação. Carregava uma pasta de couro marrom e caminhava com postura ereta e confiante. Bom dia, dona Conceição. Sou Aparecida Silva, da agência de empregos. A voz de Aparecida era suave, mas firme. Conceição a conduziu através dos jardins impecavelmente cuidados, passando pela piscina de borda infinita e pela área gourmet externa, onde Socorro costumava organizar festas para os amigos do casal. A governanta notou como Aparecida observava tudo com olhos profissionais, mas sem parecer intimidada pela opulência da propriedade. Dona Aparecida, preciso ser franca com a senhora, disse Conceição enquanto entravam na casa pela porta lateral. Meu patrão não sabe que estou contratando alguém. Ele perdeu a esposa há 1 ano e não tem sido fácil conviver com ele. Aparecida assentiu compreensivamente. Entendo. Já cuidei de família em situações similares. O luto pode transformar qualquer pessoa. Elas caminharam pela cozinha gourmet de 50 metros quadrados, equipada com fogão La Cornue francês, forno a lenha italiano e uma ilha central de granito negro absoluto. Aparecida tocou suavemente a superfície impecável da bancada, notando que tudo estava perfeitamente limpo, mas claramente sem uso há muito tempo. Este é um espaço maravilhoso, comentou Aparecida, abrindo discretamente um dos armários e observando a coleção de panelas Le Creuset e utensílios profissionais. Dá para perceber que alguém que amava cozinhar organizou tudo isso. Conceição sentiu um aperto no coração. Era Dona Socorro. Ela fazia questão de cozinhar pessoalmente quando tinham convidados importantes. Dizia que comida feita com amor tinha um gosto diferente. Foi nesse momento que escutaram passos pesados descendo a escada principal. Benedito apareceu no hall que conectava com a cozinha, vestindo uma camisa social branca amarrotada e calças de alfaiataria que claramente precisavam de ajustes.
Seus cabelos castanhos estavam despenteados e sua barba por fazer dava-lhe um aspecto descuidado. Conceição, o que significa isso? Perguntou Benedito com voz controladamente furiosa ao ver a estranha na cozinha de Socorro. Aparecida se virou lentamente para encará-lo. Por alguns segundos, os dois se mediram mutuamente. Benedito viu uma mulher de altura média, com olhos verdes determinados, que não se intimidaram com sua expressão ameaçadora. Aparecida viu um homem claramente em sofrimento, tentando esconder sua vulnerabilidade atrás de uma fachada de autoridade. Seu Benedito, apresento Aparecida Silva, nossa nova cozinheira, disse Conceição com coragem. Eu não autorizei contratação alguma, explodiu Benedito, sua voz ecoando pelas paredes de cerâmica portuguesa. E já disse que ninguém vai trabalhar nesta cozinha. Aparecida deu 2 passos à frente, aproximando-se de Benedito sem demonstrar medo. Senhor Moraes, com todo respeito, Dona Conceição me explicou a situação. Não tenho intenção de perturbar suas lembranças. Só quero ter certeza de que o senhor esteja se alimentando adequadamente. Você não sabe nada sobre minha vida. Benedito apontou o dedo em direção à porta. Pode se retirar imediatamente. Em vez de sair, Aparecida caminhou até o fogão e abriu um dos armários inferiores, onde encontrou um pacote de café gourmet brasileiro. Sem pedir permissão, colocou água para ferver em uma chaleira de cobre e começou a preparar café, usando o método francês que havia aprendido no restaurante. O que pensa que está fazendo? Perguntou Benedito, desconcertado pela audácia da mulher. Preparando café, respondeu Aparecida simplesmente, adicionando uma pitada de canela em pó à mistura. Pelo cheiro que sinto nesta casa, o senhor tem tomado apenas aquele café instantâneo industrial. Um empresário do seu calibre merece coisa melhor. Conceição observava a cena boquiaberta. Em um ano inteiro, ninguém havia ousado contrariar Benedito daquela maneira. A governanta esperava uma explosão ainda maior. Mas algo no comportamento calmo de Aparecida parecia ter desarmado momentaneamente a fúria dele. O aroma do café fresco com canela começou a se espalhar pela cozinha. Era um perfume que não invadia aquele espaço há meses. E, involuntariamente, Benedito sentiu seu estômago roncar. Aparecida serviu o café em uma das xícaras de porcelana inglesa que Socorro colecionava, adicionando açúcar cristal sem perguntar sobre suas preferências. Como sabe que gosto de açúcar? Perguntou Benedito, aceitando a xícara reluctantemente. Qualquer pessoa que adiciona canela ao café tem paladar refinado, e paladares refinados apreciam o equilíbrio entre doce e amargo, explicou Aparecida, servindo também para Conceição. Benedito tomou um gole e fechou os olhos involuntariamente. O café estava perfeito, forte, aromático, com a quantidade exata de canela que realçava o sabor dos grãos brasileiros sem dominá-los. Era exatamente como Socorro preparava nas manhãs especiais, quando acordavam cedo, para assistir o nascer do sol sobre o lago. Está bom, admitiu Benedito relutantemente, tomando outro gole. Aparecida sorriu pela primeira vez desde que chegara. Fico feliz que tenha gostado. Acredito que comida e bebida são formas de carinho, mesmo quando preparamos apenas para nós mesmos. Por alguns minutos, os 3 permaneceram em silêncio, tomando café enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, criando padrões dourados no piso de madeira de demolição. Benedito observava a Aparecida discretamente, notando como ela segurava a xícara com delicadeza, como seus olhos percorriam a cozinha com respeito, não com curiosidade invasiva. De onde veio? Perguntou Benedito finalmente. Do interior de Goiás, senhor. Vim para Brasília estudar gastronomia na UNB e depois fiz especialização em culinária francesa. Trabalhei 3 anos no L'Étoile antes de... Ela hesitou por um momento, antes de decidir que preferia trabalhar em ambiente mais familiar. Benedito conhecia o L'Étoile. Havia levado Socorro lá várias vezes para comemorar aniversários de casamento e outras datas especiais. Era um estabelecimento sofisticado, frequentado pela elite política e empresarial de Brasília. Se Aparecida havia trabalhado lá como subchefe, certamente tinha qualificações excepcionais. Por que saiu? Insistiu Benedito.
Aparecida trocou um olhar rápido com Conceição antes de responder. Questões pessoais, senhor. Prefiro não entrar em detalhes. Havia algo na expressão de Aparecida que impediu Benedito de continuar pressionando. Uma sombra havia passado por seus olhos verdes quando ele mencionou suas razões para deixar o restaurante. Conceição, percebendo a tensão, se adiantou. Seu Benedito, que tal darmos uma oportunidade para Dona Aparecida? Apenas por alguns dias para ver como funciona. Benedito terminou seu café e colocou a xícara sobre a bancada com mais força que o necessário. 3 dias, disse finalmente. 3 dias para provar que pode trabalhar aqui sem perturbar as coisas como estão. Aparecida assentiu respeitosamente. Obrigada, Sr. Moraes. Não vai se arrepender. Quando Benedito saiu da cozinha, Conceição suspirou aliviada. Dona Aparecida, a senhora tem coragem. Há meses ninguém conseguia ficar mais de 5 minutos na mesma sala com ele sem ser despedido. Reconheço dor quando vejo, respondeu Aparecida suavemente, observando pela janela enquanto Benedito caminhava em direção ao escritório. E também reconheço um bom homem tentando se esconder atrás da raiva. O segredo é não ter medo da tempestade, porque ela sempre passa. Os 3 dias seguintes transformaram a rotina da mansão no Lago Sul de maneira que ninguém imaginava possível. Aparecida chegava todas as manhãs, às 6 horas, 1 hora antes do horário habitual dos outros funcionários, e imediatamente enchia a casa com aromas que há muito tempo não perfumavam aqueles corredores. Benedito descia para o escritório e encontrava uma xícara de café fumegante esperando por ele, preparado exatamente do jeito que gostava, com aquela pitada de canela que Socorro costumava adicionar. Mas Aparecida nunca estava por perto quando ele chegava, respeitando seu espaço e sua necessidade de solidão matinal. Durante o primeiro dia, ela trabalhou exclusivamente na cozinha de apoio, como Benedito havia determinado. Mas na manhã seguinte, Conceição a encontrou reorganizando discretamente a despensa principal, separando produtos vencidos e catalogando ingredientes que poderiam ser utilizados. Dona Aparecida, seu Benedito foi muito claro sobre não mexer na cozinha da Dona Socorro, advertiu Conceição nervosamente. Não estou mexendo, respondeu Aparecida com um sorriso tranquilo, mostrando 2 potes de especiarias. Estou salvando. Esta pimenta do reino está perdendo o aroma, e este açafrão brasileiro está com a cor desvanecida. Dona Socorro jamais permitiria que ingredientes de qualidade se deteriorassem. Conceição observou enquanto Aparecida transferia cuidadosamente as especiarias para recipientes herméticos novos, etiquetando cada um com caligrafia delicada. Havia algo quase ritualístico na maneira como ela manuseava cada produto, como se estivesse prestando homenagem à dona anterior da cozinha. A senhora conheceu Dona Socorro? Perguntou Conceição curiosa. Aparecida hesitou por um momento, seus dedos pausando sobre um pote de baunilha de Madagascar. Não pessoalmente, mas... digamos que nossas vidas se cruzaram de maneira indireta. Antes que Conceição pudesse perguntar mais, o som de passos pesados anunciou a chegada de Benedito. Ele parou na entrada da cozinha, observando Aparecida trabalhando entre os armários de Socorro. Por um momento, sua expressão se endureceu, mas então notou o cuidado com que ela manuseava cada item. O que está fazendo com as coisas da minha esposa? Perguntou com voz controlada, mas havia menos agressividade que nos dias anteriores. Preservando-as, respondeu Aparecida, mostrando-lhe os recipientes organizados. Algumas especiarias estavam perdendo qualidade. Tenho certeza de que Dona Socorro valorizava ingredientes frescos. Benedito se aproximou e abriu um dos potes reconfigurados. O aroma da pimenta do reino se espalhou pelo ar, muito mais intenso que antes. Socorro realmente detestava desperdício e sempre dizia que especiarias eram o coração de qualquer prato. Ela odiava quando as especiarias perdiam o aroma, admitiu Benedito suavemente, fechando o pote. Qualquer boa cozinheira odeia, concordou Aparecida. Ingredientes de qualidade merecem ser tratados com respeito. Naquela tarde, quando Benedito retornou de uma reunião com Cícero no escritório central da Moraes Alimentos, encontrou um prato coberto esperando por ele na mesa da varanda. Conceição explicou que Aparecida havia preparado um lanche leve e se retirado para não incomodá-lo.
Benedito descobriu o prato e encontrou fatias de pão de açúcar caseiro ainda morno, acompanhado de uma pequena porção de doce de leite cremoso polvilhado com canela. O primeiro bocado o transportou imediatamente para as tardes de domingo, quando Socorro experimentava receitas novas, sempre insistindo que ele provasse cada criação. "Conceição!" chamou Benedito, sua voz ecoando pela casa. A governanta apareceu rapidamente, temendo que algo tivesse dado errado. "Sim, seu Benedito." "Onde ela aprendeu esta receita?" perguntou apontando para o pão que estava quase terminando. "Não sei, senhor, mas vi que ela usou o caderno de receitas que encontrou na gaveta. Disse que não queria alterar nenhuma tradição da casa." Benedito franziu a testa. Socorro tinha um caderno manuscrito com receitas da avó dele, que ela adorava consultar quando queria preparar algo especial. O caderno havia desaparecido após o acidente e ele assumiu que havia sido extraviado durante a arrumação da cozinha. "Que caderno?" perguntou Benedito, levantando-se abruptamente. Conceição o conduziu até a cozinha, onde Aparecida havia deixado o pequeno caderno de capa de couro sobre a bancada, aberto na página da receita de pão de açúcar. A caligrafia delicada de sua avó estava ali, com as anotações pessoais que Socorro sempre fazia nas margens. "Benedito gosta com mais canela, e dobrar a receita quando Cícero vier jantar." "Onde encontrou isso?" perguntou Benedito, tocando a página como se fosse um tesouro perdido. "Estava numa gaveta menor embaixo de alguns panos de prato", explicou Conceição. Dona Aparecida disse que Dona Socorro certamente guardaria algo tão importante em lugar especial. Então procurou até encontrar. Benedito folheou o caderno lentamente. Havia receitas de 3 gerações da família, algumas escritas por sua avó, outras por sua mãe, e muitas com os acréscimos de Socorro. Era como ter um pedaço da história familiar de volta em suas mãos. No terceiro dia, Aparecida chegou mais cedo que o normal e encontrou Benedito na cozinha, folheando o caderno de receitas enquanto tomava café instantâneo. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e pela primeira vez, desde que se conheceram, não havia hostilidade em sua expressão. "Bom dia, Sr. Moraes", disse Aparecida suavemente, notando que ele havia trocado a camisa amarrotada por uma impecavelmente passada. "Você devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre", disse Benedito, fechando o caderno cuidadosamente. Socorro passou anos copiando essas receitas à mão. Dizia que comida de família não devia ser digitalizada. Aparecida sorriu enquanto preparava café fresco. "Tradições culinárias são patrimônio familiar. Merecem ser preservadas e honradas." "Como sabia onde procurar?" perguntou Benedito, observando enquanto ela adicionava a canela que se tornara parte da rotina matinal. "Intuição feminina", respondeu Aparecida diplomaticamente. "Toda mulher que ama cozinhar tem um lugar especial para suas receitas mais preciosas." Benedito aceitou a xícara de café e tomou um gole pensativo. "Conceição disse que você trabalhou no L'Étoile. Conheço bem aquele restaurante." Aparecida tensionou ligeiramente, mas manteve a compostura. "É um bom estabelecimento. Aprendi muito lá. Minha esposa e eu costumávamos jantar lá em ocasiões especiais", continuou Benedito, estudando o rosto de Aparecida. "Sempre elogiávamos a qualidade dos pratos." "Fico feliz em saber que vocês apreciavam nosso trabalho", respondeu Aparecida, evitando o olhar direto dele. Havia algo na maneira como ela falava sobre o restaurante que despertou a curiosidade de Benedito. Uma tensão quase imperceptível, como se houvesse mais história por trás de sua saída do que ela revelara. "Por que realmente deixou o L'Étoile?" insistiu Benedito. "Um restaurante daquele nível não dispensa bons profissionais facilmente." Aparecida parou de mexer o café e se virou para encará-lo diretamente. "Às vezes, Sr. Moraes, fazemos escolhas difíceis por princípios. Nem sempre é sobre dinheiro ou carreira." "Que tipo de princípios?" "Os que nos impedem de ficar caladas quando vemos injustiças", respondeu Aparecida com uma firmeza que surpreendeu Benedito, "especialmente quando envolvem pessoas vulneráveis que não podem se defender sozinhas." Benedito franziu a testa, processando as palavras de Aparecida. Havia trabalhado com restaurantes e conhecia o ambiente competitivo e às vezes tóxico da alta gastronomia.
Se ela havia deixado um emprego prestigioso por questões éticas, isso dizia muito sobre seu caráter. O que aconteceu? Perguntou mais gentilmente. Aparecida suspirou e olhou pela janela que dava para o lago. O chefe executivo tinha comportamentos inadequados com algumas funcionárias, especialmente as mais jovens, que tinham medo de denunciá-lo por precisarem do emprego. E você denunciou? Sim. E fui demitida 3 dias depois por problemas de atitude, disse Aparecida com um sorriso amargo. Mas a menina de 18 anos que ele estava assediando conseguiu se afastar sem maiores prejuízos. Benedito ficou em silêncio por alguns minutos, digerindo a revelação. Socorro sempre dizia que coragem moral era a qualidade mais rara e valiosa em uma pessoa. Aparecida havia sacrificado sua carreira para proteger alguém vulnerável, exatamente o tipo de gesto que sua esposa admiraria profundamente. Você fez a coisa certa, disse finalmente. Acredito que sim, concordou Aparecida, mas não foi fácil. Fiquei 3 meses procurando trabalho antes de encontrar a oportunidade aqui. Naquele momento, Cícero Andrade chegou à mansão para uma reunião de negócios. Benedito havia cancelado tantos compromissos nas últimas semanas que seu sócio insistiu em vir até a casa para discutir assuntos urgentes da empresa. Cícero era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e ternos italianos sob medida. Havia sido melhor amigo de Benedito desde a universidade e sócio na Moraes Alimentos desde o início. Após a perda de Socorro, ele praticamente assumira o controle das operações diárias da empresa. Benedito, precisamos conversar sobre a proposta da rede de supermercados do Nordeste, disse Cícero, entrando na casa com a familiaridade de décadas de amizade. A decisão não pode ser adiada por mais tempo. Benedito suspirou, relutante em lidar com questões empresariais. Vamos para o escritório. Mas quando passaram pela cozinha a caminho das escadas, Cícero parou abruptamente ao ver Aparecida organizando ingredientes para o almoço. Ela usava um avental simples sobre um vestido discreto, mas havia algo em sua postura e movimentos que chamou atenção. Benedito, não sabia que você tinha contratado uma nova cozinheira, comentou Cícero com um sorriso que não passou despercebido por Aparecida. Conceição que contratou, respondeu Benedito secamente. Aparecida, este é Cícero Andrade, meu sócio. Aparecida se virou e cumprimentou Cícero com um aceno respeitoso, mas manteve distância. Prazer em conhecê-lo, senhor Andrade. O prazer é meu, disse Cícero, aproximando-se mais que necessário. Que perfume maravilhoso! O que está preparando? Risoto de camarão com açafrão, respondeu Aparecida, voltando sua atenção para os ingredientes. Para o almoço de vocês. Que sofisticação, comentou Cícero, claramente impressionado. Onde aprendeu haute cuisine? Aparecida explicou brevemente sua experiência no L'Étoile, notando como Cícero ouvia cada palavra com atenção excessiva. Benedito observava a interação com crescente desconforto, embora não conseguisse identificar exatamente por quê. Excelente, disse Cícero entusiasticamente. Benedito, finalmente alguém com talento cuidando da alimentação. Você estava precisando de cuidados adequados. Durante o almoço na varanda, Cícero elogiou repetidamente o risoto de Aparecida, fazendo questão de chamá-la para receber os cumprimentos pessoalmente. Benedito notou como ela respondia educadamente, mas mantinha uma distância profissional cortês. Aparecida, você deveria considerar abrir seu próprio restaurante, sugeriu Cícero. Com talento assim, seria um desperdício trabalhar apenas em casa de família. Estou satisfeita com minha situação atual, respondeu Aparecida diplomaticamente, evitando olhar para Benedito. Após o almoço, quando Aparecida se retirou para cuidar da cozinha, Cícero fez comentários entusiasmados sobre sua contratação. Benedito, essa mulher é um achado. Beleza, talento, educação. Socorro ficaria feliz em saber que você está sendo bem cuidado. Benedito sentiu uma pontada de irritação com o comentário. Ela é apenas uma funcionária, Cícero. Não exagere. Claro, claro, concordou Cícero, mas havia um brilho em seus olhos que incomodou Benedito. Apenas estou feliz em ver que você está se permitindo aceitar cuidados novamente. Naquela noite, quando a casa já estava silenciosa e Aparecida havia partido,
Benedito se encontrou vagando pela cozinha, tocando as superfícies que ela havia reorganizado com tanto cuidado. O caderno de receitas da família estava sobre a bancada, aberto numa página com anotações de Socorro sobre seu prato favorito, feijoada completa para domingos especiais. Benedito leu as instruções meticulosas de sua esposa, lembrando-se de como ela insistia em preparar pessoalmente cada ingrediente, desde o tempero da linguiça até o refogado da couve. Socorro dizia que feijoada não era apenas comida, era ritual de família, celebração de tradições brasileiras que conectavam gerações. Pela primeira vez desde o acidente, Benedito conseguiu pensar em Socorro sem que a dor fosse insuportável. Aparecida havia feito algo que médicos e terapeutas não conseguiram. Trouxera de volta memórias felizes sem forçá-lo a abandonar o luto. No quarto dia, quando Aparecida chegou para trabalhar, encontrou Benedito na cozinha com o caderno aberto na receita de feijoada. Gostaria que preparasse isto no próximo sábado, disse ele apontando para a página, seguindo exatamente as instruções de Socorro. Aparecida leu cuidadosamente as anotações. É uma receita complexa. Vai dar trabalho preparar todos os componentes. Socorro sempre dizia que coisas importantes dão trabalho, respondeu Benedito, e talvez seja a hora de honrar algumas tradições que ela valorizava. Aparecida sorriu, compreendendo a importância daquele pedido. Será uma honra preparar a feijoada de Dona Socorro. O sábado da feijoada chegou com uma manhã ensolarada que fazia as águas do Lago Paranoá brilharem como espelhos. Aparecida chegou à mansão às 5 da manhã, carregando sacolas com ingredientes que havia selecionado pessoalmente no Mercado Central de Brasília na véspera. Benedito acordou com aromas familiares subindo pelas escadas. Linguiça defumada, bacon sendo refogado, cebolas douradas no azeite. Eram os mesmos cheiros que costumavam enchê-lo nos domingos quando Socorro preparava suas feijoadas legendárias para amigos e familiares. Descendo silenciosamente, encontrou Aparecida já em plena atividade na cozinha principal. Ela havia transgredido a regra não declarada de usar apenas a cozinha de apoio, mas o fazia com tal reverência que parecia estar prestando homenagem ao espaço, não invadindo-o. Bom dia, Sr. Moraes, disse ela sem interromper o corte preciso da couve. Espero que não se incomode com eu usar a cozinha da Dona Socorro. A feijoada dela merece ser preparada no local original. Benedito observou enquanto ela manuseava as panelas de ferro que Socorro colecionava, usando cada utensílio exatamente como sua esposa fazia. Havia algo quase cerimonial na maneira como Aparecida trabalhava, como se estivesse canalizando a essência culinária de Socorro. Como sabe onde tudo fica? Perguntou Benedito, notando que ela encontrava cada ingrediente e utensílio sem hesitação. Toda cozinha conta uma história, respondeu Aparecida, mexendo o feijão preto que cozinhava lentamente. A disposição dos objetos revela os hábitos de quem cozinhava. Dona Socorro era muito organizada e prática. Benedito se serviu de café da térmica que Aparecida havia preparado e se sentou num banquinho alto, junto à ilha da cozinha, observando-a trabalhar. Era a primeira vez em 1 ano que se sentia confortável naquele espaço que antes lhe causava dor insuportável. Você tem família que cozinha? Perguntou, observando a naturalidade com que ela preparava os temperos. Minha avó materna, respondeu Aparecida com um sorriso nostálgico. Ela morava numa fazenda pequena perto de Pirenópolis. Aprendi os fundamentos da culinária brasileira com ela antes de estudar técnicas francesas. Pirenópolis é uma cidade linda. Socorro e eu fomos lá algumas vezes para os festivais. Aparecida pausou por um momento, uma sombra cruzando seu rosto. Eu sei. Vocês se hospedaram na pousada do IP em 2018, durante o festival de inverno. Benedito franziu a testa. Como sabe disso? Aparecida continuou cortando a couve, mas suas mãos tremeram ligeiramente. Eu trabalhava como ajudante de cozinha na pousada durante as férias da faculdade. Lembro-me de vocês porque Dona Socorro elogiou minha farofa de banana especialmente. A revelação criou um silêncio denso na cozinha. Benedito tentou se lembrar daquela viagem, das refeições na pousada. Mas suas lembranças eram vagas.
Socorro realmente costumava elogiar pratos que a impressionavam, sempre conversando com cozinheiras locais sobre receitas e técnicas. "Você nos serviu?" perguntou Benedito lentamente. "Uma única vez, no café da manhã do último dia." Dona Socorro perguntou sobre a receita da farofa e conversamos brevemente sobre temperos regionais. Aparecida explicou, evitando o olhar dele. Ela era muito gentil e curiosa sobre culinária local. Benedito sentiu uma estranha sensação, como se peças de um quebra-cabeças estivessem se encaixando de maneira que não compreendia completamente. "Por isso você sabia como fazer meu café?" "Socorro mencionou que você gostava de canela", admitiu Aparecida. "Disse que aprendeu isso com sua avó." O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada de Conceição, que trazia verduras frescas da pequena horta que Socorro mantinha nos fundos da propriedade. "Nossa, que cheiro maravilhoso!" exclamou a governanta, observando as panelas em plena atividade. Fazia tempo que esta cozinha não via uma feijoada de verdade. Durante as horas seguintes, Benedito permaneceu na cozinha, hipnotizado pelo ritual culinário que se desenrolava. Aparecida seguia meticulosamente cada anotação de Socorro, temperando as carnes com precisão, ajustando o sal do feijão e preparando os acompanhamentos tradicionais: couve refogada, farofa de bacon, arroz branco soltinho e laranja em gomos. "Socorro sempre dizia que feijoada não é prato para pressa", comentou Benedito, observando Aparecida mexer pacientemente o feijão. "Comida de alma exige tempo e dedicação", concordou Aparecida. "Cada ingrediente precisa se integrar naturalmente aos outros. Não dá para forçar o processo." Às 2 da tarde, quando a feijoada estava no ponto perfeito, Cícero chegou conforme combinado. Benedito havia telefonado na véspera, convidando-o para aquela refeição especial. Era a primeira vez em um ano que demonstrava interesse em receber alguém em casa. "Benedito, que festa!" exclamou Cícero ao entrar na casa e sentir o aroma inconfundível da feijoada. "Há quanto tempo não sinto esse cheiro aqui?" Aparecida havia preparado a mesa da varanda com a louça especial que Socorro usava em ocasiões importantes: pratos de porcelana portuguesa, taças de cristal tcheco e guardanapos de linho bordados. Cada detalhe respeitava a tradição da casa. "Aparecida, você se superou", elogiou Cícero quando ela serviu a primeira porção. "Esta feijoada está sublime." "Benedito, você encontrou uma verdadeira joia." Benedito provou o primeiro bocado e fechou os olhos involuntariamente. O sabor era extraordinariamente familiar, como se Socorro estivesse presente na combinação perfeita dos temperos. Aparecida havia conseguido reproduzir não apenas a receita, mas a essência emocional do prato. "Está exatamente como Socorro fazia", murmurou Benedito, sua voz carregada de emoção. Durante o almoço, Cícero dominou a conversa, elogiando repetidamente tanto a comida quanto a Aparecida. Ele fez questão de incluí-la nas conversas, perguntando sobre sua formação e experiências culinárias. "Aparecida, você realmente deveria considerar abrir um restaurante", insistiu Cícero. "Eu mesmo investiria num projeto assim. Uma cozinheira do seu talento merece reconhecimento público." "Agradeço a confiança", respondeu Aparecida diplomaticamente, "mas estou satisfeita com meu trabalho atual." Benedito notou como Cícero persistia em seus elogios e sugestões, demonstrando um interesse que ia além da simples apreciação culinária. Durante a sobremesa, doce de mamão com queijo coalho que Aparecida havia preparado seguindo outra receita de Socorro, Cícero propôs uma ideia inesperada. "Benedito, que tal organizarmos um jantar de negócios aqui na próxima semana? Temos aquela reunião importante com os investidores japoneses. Seria uma oportunidade perfeita para impressioná-los com hospitalidade brasileira." Benedito hesitou. A ideia de receber estranhos na casa que havia sido santuário para seu luto lhe causava desconforto, mas ao mesmo tempo reconhecia que precisava gradualmente retomar sua vida social e profissional. "Não sei se estou pronto para isso", disse finalmente. "Claro que está", insistiu Cícero. "E com Aparecida cuidando do cardápio, seria um evento memorável." "O que acha, Aparecida? Conseguiria preparar um jantar sofisticado para 12 pessoas?" Aparecida olhou para Benedito,
aguardando sua decisão. Se Sr. Moraes concordar, posso preparar um menu que combine culinária brasileira com toques internacionais. Benedito ponderou por alguns minutos, olhando para o lago através das janelas da varanda. Socorro sempre adorava receber convidados e transformar a casa num ambiente acolhedor para negócios e amizades. Uma semana de antecedência é suficiente? Perguntou finalmente. Mais que suficiente, respondeu Aparecida, com um sorriso que iluminou seu rosto. Depois que Cícero partiu, Benedito ajudou Aparecida a limpar a cozinha, algo que não fazia há muito tempo. Trabalharam em silêncio confortável, ele secando pratos enquanto ela lavava as panelas pesadas de ferro. Obrigado, disse Benedito quando terminaram. Por quê? Perguntou Aparecida, secando as mãos num pano de prato bordado. Por fazer Socorro presente nesta mesa novamente, sem forçar, sem dramatizar. Apenas presente. Aparecida sorriu suavemente. Pessoas especiais deixam marcas permanentes nos lugares onde viveram. Não desaparecem, apenas se transformam em memórias mais doces. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Benedito ligou o computador pela primeira vez em semanas e começou a pesquisar informações sobre o L'Étoile e sua antiga equipe. Não conseguia tirar da cabeça a revelação de Aparecida sobre sua saída do restaurante e a conexão anterior com ele e Socorro. Encontrou matérias antigas sobre um escândalo envolvendo assédio na cozinha do restaurante. Notícias sobre demissões e mudanças na administração. Uma reportagem mencionava denúncias de funcionárias sobre comportamento inadequado do chefe executivo e medidas disciplinares tomadas pela direção. Benedito percebeu que Aparecida havia pagado um preço alto por defender uma colega de trabalho. Sua coragem moral lhe custara não apenas o emprego, mas possivelmente a reputação na área gastronômica de Brasília, já que o chefe demitido tinha conexões influentes no setor. No dia seguinte, domingo, Benedito acordou mais cedo que o habitual e desceu para a cozinha antes mesmo de Aparecida chegar. Queria conversar com ela sobre suas descobertas, mas também sobre algo mais profundo que estava sentindo. Quando ela chegou às 7 da manhã, encontrou-o sentado à mesa da cozinha com 2 xícaras de café já preparadas. Bom dia, Sr. Moraes, disse Aparecida, claramente surpresa em encontrá-lo acordado tão cedo. Bom dia, Aparecida. Sente-se, por favor. Gostaria de conversar. Ela se sentou cautelosamente, percebendo a seriedade em seu tom. Pesquisei sobre o que aconteceu no L'Étoile, disse Benedito diretamente. Li sobre o escândalo do assédio. Aparecida tensionou, mas manteve o olhar firme. E o que descobriu? Que você foi corajosa ao fazer a denúncia e que provavelmente sofreu retaliações por isso. Faria novamente, respondeu Aparecida sem hesitar. Aquela menina tinha 18 anos e precisava do emprego para sustentar a família. Não podia se defender sozinha. Benedito assentiu lentamente. Socorro teria feito a mesma coisa. Ela detestava injustiças. Por isso a admirava, disse Aparecida suavemente. Mesmo no pouco tempo que conversamos em Pirenópolis, percebi que ela era uma pessoa especial. Você veio trabalhar aqui por causa dela, não foi? Perguntou Benedito, as peças finalmente se encaixando em sua mente. Aparecida suspirou profundamente. Eu soube do acidente pelos jornais. Soube também que você estava tendo dificuldades. Quando vi o anúncio da Dona Conceição procurando cozinheira, pensei que talvez pudesse retribuir a gentileza que Dona Socorro me mostrou anos atrás. Então você veio aqui deliberadamente para me ajudar? Vim porque acredito que pessoas boas merecem segundas chances de serem felizes, respondeu Aparecida. E porque Dona Socorro me ensinou que gentileza deve ser passada adiante. Benedito ficou em silêncio por vários minutos, processando aquela revelação. Aparecida havia chegado à sua vida não por acaso, mas movida por gratidão e compaixão. Era um gesto de generosidade que Socorro certamente aprovaria. E agora? Perguntou finalmente. Agora, disse Aparecida, levantando-se para preparar o café da manhã. Agora, continuamos construindo dias melhores, um de cada vez. A semana que antecedeu o jantar de negócios transformou a mansão no Lago Sul numa verdadeira operação de alta gastronomia. Aparecida
Chegava ainda mais cedo a cada dia, testando receitas e afinando cada detalhe do cardápio que havia planejado para impressionar os investidores japoneses. Benedito se viu envolvido nos preparativos de uma maneira que não esperava. Em vez de se trancar no escritório como nos meses anteriores, passava horas na cozinha, observando Aparecida trabalhar e oferecendo opiniões sobre temperos e apresentação dos pratos. "O que acha de usarmos essas tábuas de madeira de demolição para servir o carpaccio?" perguntou Aparecida, mostrando-lhe algumas peças rústicas que havia encontrado no depósito da casa. Socorro adorava contrastar rusticidade com sofisticação, respondeu Benedito, tocando a madeira envelhecida. Dizia que isso criava memórias mais autênticas nos convidados. Aparecida sorriu, satisfeita com a aprovação. Nos últimos dias, havia notado como Benedito começara a falar de Socorro com menos dor e mais carinho. As lembranças estavam se transformando de feridas abertas em tesouros guardados com afeto. Na terça-feira, Cícero apareceu sem avisar para conferir os preparativos. Aparecida estava testando diferentes molhos para acompanhar o peixe grelhado quando ele entrou na cozinha, mais arrumado que o habitual e carregando um buquê de rosas vermelhas. "Aparecida! Que prazer encontrá-la", disse Cícero com entusiasmo exagerado, estendendo-lhe as flores. Um pequeno presente para agradecer seu empenho no jantar. Aparecida aceitou o buquê educadamente, mas seu desconforto era visível. "Obrigada, Sr. Andrade, mas não era necessário." "Claro que era", insistiu Cícero, posicionando-se mais próximo dela que o apropriado. "Uma mulher talentosa como você merece reconhecimento especial." Benedito, que havia descido para buscar documentos no escritório, parou na entrada da cozinha ao presenciar a cena. Algo visceral se agitou em seu peito ao ver Cícero invadindo o espaço pessoal de Aparecida com aquela familiaridade excessiva. "Cícero", disse Benedito com voz controlada, mas fria, "não sabia que você viria hoje." "Só vim verificar se tudo está correndo bem", respondeu Cícero, afastando-se ligeiramente de Aparecida. "E aproveitar para conhecer melhor nossa talentosa cozinheira." "Aparecida está muito ocupada com os preparativos", disse Benedito entrando na cozinha e posicionando-se entre eles. "Talvez seja melhor deixá-la trabalhar em paz." Cícero sorriu, mas havia irritação em seus olhos. Claro. Só queria demonstrar apreço pelo trabalho dela." Depois que Cícero saiu, Aparecida colocou as rosas num vaso com água, mas Benedito notou que ela as posicionou longe da área de trabalho, quase escondidas atrás de outros objetos. "Ele está sendo inconveniente?" perguntou Benedito diretamente. Aparecida hesitou antes de responder. "Sr. Andrade tem sido muito atencioso. Mais que o necessário." "Se ele a incomodar, me conte imediatamente", disse Benedito, surpreendendo-se com a intensidade de sua própria reação. "Posso me cuidar", respondeu Aparecida suavemente, "mas agradeço sua preocupação." Naquela tarde, enquanto Aparecida estava no mercado comprando ingredientes frescos, Benedito ligou para Cícero com um tom que não usava há muito tempo. "Cícero, precisamos conversar sobre limites." "Que tipo de limites?" perguntou Cícero, fingindo inocência. "Os limites do que é apropriado com funcionários da minha casa", respondeu Benedito friamente. "Aparecida está aqui para trabalhar, não para receber corte." "Benedito, você está exagerando. Apenas demonstrei apreço." "Demonstre apreço respeitando seu espaço de trabalho e sua privacidade", disse Benedito. "E não apareça mais aqui sem avisar." Houve silêncio do outro lado da linha, antes de Cícero responder com um tom levemente hostil. "Entendi perfeitamente. Mas me pergunto se sua preocupação é realmente com o conforto dela ou com algo mais pessoal." Benedito desligou o telefone sem responder, mas as palavras de Cícero ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Seria sua reação apenas proteção paternal ou havia algo mais profundo motivando sua irritação com o comportamento do sócio? Na quinta-feira, véspera do jantar, Aparecida trabalhava até mais tarde preparando alguns elementos que poderiam ser feitos com antecedência. Benedito a encontrou na cozinha às 10 da noite, montando canapés delicados com uma precisão quase artística. "Você deveria descansar", disse ele,
observando a concentração com que ela decorava cada pequena porção. Só mais alguns, respondeu Aparecida, adicionando uma folhinha de manjericão a um canapé de salmão defumado. Quero que tudo seja perfeito para o senhor. Para mim? Perguntou Benedito, surpreso com a expressão. Aparecida pausou seu trabalho e o encarou diretamente. Este é o primeiro evento que o senhor organiza desde que ficou sozinho. Quero que seja um sucesso, porque sei o quanto significa para o senhor recomeçar. A simplicidade e sinceridade daquelas palavras tocaram Benedito profundamente. Havia meses que ninguém se preocupava genuinamente com seu bem-estar sem segundas intenções. Por que se importa tanto? Perguntou suavemente. Aparecida voltou sua atenção para os canapés, mas suas mãos tremeram ligeiramente. Porque vejo nele o homem que Dona Socorro amava. E esse homem merece ser feliz novamente. E você merece ser feliz também. A pergunta pegou Aparecida desprevenida. Ela colocou a faca sobre a bancada e respirou fundo antes de responder. Minha felicidade é complicada, Sr. Moraes. Como assim? Aparecida caminhou até a janela que dava para o jardim iluminado pela lua cheia. Porque há 3 anos perdi a pessoa que eu mais amava no mundo. E desde então venho tentando encontrar propósito ajudando outros a serem felizes. Benedito se aproximou lentamente. O que aconteceu? Meu noivo tinha 28 anos quando descobrimos a leucemia, disse Aparecida com voz embargada. Lutamos por 1 ano inteiro. Eu deixei a faculdade, usei todas as minhas economias, fiz tudo o que estava ao meu alcance. E ele partiu numa manhã de primavera, segurando minha mão e me fazendo prometer que não desperdiçaria minha vida vivendo apenas no passado, completou Aparecida, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Benedito sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aparecida não era apenas uma cozinheira talentosa que havia chegado à sua vida por acaso. Era uma mulher que compreendia sua dor de maneira visceral, que havia passado pelo mesmo inferno de perder a pessoa amada. Como se chama ele? Perguntou Benedito suavemente. Gustavo, respondeu Aparecida com um sorriso triste. Era músico. Tocava violão nas praças de Pirenópolis nos finais de semana. Por isso você estava trabalhando na pousada quando nos conheceu? Estava juntando dinheiro para pagar o tratamento dele. Trabalhava em 3 lugares diferentes, explicou Aparecida, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Benedito ficou em silêncio por alguns minutos, digerindo aquela revelação. Compreendeu então por que Aparecida havia chegado à sua vida com tanta sabedoria sobre luto e recomeços. Ela havia percorrido o mesmo caminho sombrio que ele estava trilhando. É por isso que sabe exatamente o que dizer e quando não dizer nada, disse ele finalmente. A dor ensina muitas coisas, concordou Aparecida, incluindo que há diferença entre honrar uma memória e se enterrar com ela. Naquela noite, Benedito teve dificuldade para dormir. A revelação sobre o passado de Aparecida havia mudado completamente sua percepção sobre ela. Não era mais apenas uma funcionária talentosa, mas uma companheira de sofrimento que havia escolhido transformar sua dor em cuidado pelos outros. Na sexta-feira, dia do jantar, Aparecida chegou às 5 da manhã e transformou a cozinha numa verdadeira orquestra gastronômica. Conceição e 2 ajudantes extras trabalhavam sob sua coordenação, preparando entrada, prato principal, sobremesa e todos os acompanhamentos. Benedito se arrumou com cuidado especial, escolhendo o terno azul marinho que Socorro sempre dizia realçar seus olhos. Pela primeira vez em 1 ano, sentia-se pronto para receber pessoas e representar adequadamente sua empresa. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Além dos 3 investidores japoneses, Cícero havia convidado outros empresários locais e suas esposas, totalizando 12 pessoas conforme planejado. Aparecida havia transformado a sala de jantar numa extensão da elegância brasileira. Arranjos de flores do cerrado, velas aromáticas suaves e a mesa posta com a louça mais fina da casa. Ela circulava discretamente, servindo canapés e drinks, impecável num vestido preto simples mas elegante que Conceição havia emprestado. «Benedito, que jantar magnífico!» exclamou um dos empresários de Brasília. «Há quanto tempo não provamos culinária brasileira deste nível?»
Os japoneses, inicialmente reservados, se mostraram impressionados com a fusão respeitosa entre técnicas orientais e ingredientes brasileiros que Aparecida havia criado. O peixe pintado grelhado com molho de tamarindo e o risoto de pequi foram sucessos absolutos. Durante a refeição, Cícero fez questão de elogiar repetidamente a descoberta culinária de Benedito, sempre incluindo comentários sobre como é importante ter bons cuidados em casa. Benedito notou que Aparecida mantinha profissionalismo impecável, mas evitava ficar próxima de Cícero mais tempo que necessário. Senhor Moraes, disse o principal investidor japonês durante a sobremesa, sua hospitalidade é excepcional. Isso demonstra atenção aos detalhes que apreciamos muito em parceiros de negócios. Quando os convidados foram tomar café e licores na varanda com vista para o lago, Cícero se aproximou de Aparecida na cozinha enquanto ela organizava as louças. Aparecida, você foi absolutamente brilhante esta noite, disse ele, posicionando-se entre ela e a porta. Preciso insistir na minha oferta de investir num restaurante para você. Senhor Andrade, já disse que não tenho interesse, respondeu Aparecida, tentando se afastar. Pense bem, insistiu Cícero, tocando seu braço. Uma mulher como você merece mais que trabalhar em casa alheia. Merece ser admirada, valorizada. Tire a mão de mim, disse Aparecida firmemente. Cícero não se afastou. Aparecida, seja razoável. Estou oferecendo uma oportunidade única. Foi nesse momento que Benedito entrou na cozinha para verificar se precisavam de alguma coisa e encontrou Cícero segurando o braço de Aparecida contra a vontade dela. Cícero, disse Benedito com voz de trovão. O que pensa que está fazendo? Benedito, eu só estava... Começou Cícero, soltando Aparecida imediatamente. Estava saindo, completou Benedito friamente. E não volta mais a esta casa enquanto não aprender a respeitar as pessoas que trabalham aqui. Benedito, você está exagerando por causa de um mal-entendido. Não há mal-entendido algum. Vi exatamente o que estava fazendo, disse Benedito, aproximando-se ameaçadoramente de Cícero. E se algum dia tocar nela novamente sem permissão, não respondo por meus atos. Cícero olhou de Benedito para Aparecida, compreendendo finalmente a situação. Ah, entendo agora. É assim que é. Como assim? Perguntou Benedito perigosamente. Você está apaixonado pela empregada, disse Cícero com um sorriso cruel. A viúva inconsolável encontrou consolação bem pertinho de casa. O punho de Benedito se fechou e por um momento Aparecida temeu que ele agredisse fisicamente o sócio, mas ele se controlou, respirando fundo antes de responder com voz gelada. Retire-se da minha casa imediatamente. E segunda-feira conversaremos sobre os novos termos da nossa sociedade. Cícero sorriu maldosamente. Vai me demitir por causa dela? Benedito, você perdeu a razão completamente. Vou demiti-lo por assédio e desrespeito, corrigiu Benedito. E agora, saia antes que eu chame a segurança. Após Cícero partir abruptamente, inventando uma desculpa para os outros convidados, o jantar terminou em clima descontraído. Os japoneses firmaram o acordo de investimento, satisfeitos com a demonstração de hospitalidade e profissionalismo. Quando o último convidado se despediu, Benedito e Aparecida ficaram sozinhos na sala de jantar, cercados pelos vestígios do evento bem-sucedido. Obrigado, disse Aparecida suavemente. Ninguém nunca me defendeu daquela maneira. Ninguém deveria ter que se defender de comportamentos assim, respondeu Benedito. E sinto muito que tenha passado por isso em minha casa. Eles se entreolharam em silêncio por alguns segundos, uma tensão diferente pairando entre eles. Pela primeira vez, Benedito se deu conta de que Cícero estava certo sobre uma coisa. Seus sentimentos por Aparecida haviam evoluído muito além de simples gratidão por seus cuidados. Aparecida, começou Benedito, mas ela balançou a cabeça suavemente. Senhor Moraes, foi uma noite longa. Talvez seja melhor descansarmos e conversarmos quando estivermos mais calmos. Benedito assentiu, compreendendo a sabedoria daquela sugestão. Mas enquanto observava a Aparecida subir as escadas em direção ao quarto que ocupava no andar dos funcionários, soube que tudo havia mudado definitivamente entre eles. O fim de semana após o jantar
trouxe uma tensão nova para a mansão no Lago Sul. Benedito acordou no sábado com a certeza de que tudo havia mudado na noite anterior, não apenas por causa do confronto com Cícero, mas pela maneira como seus sentimentos por Aparecida haviam se revelado tão claramente. Aparecida chegou no horário habitual, mas havia uma formalidade inédita em seu comportamento. Ela preparou o café em silêncio e deixou a bandeja na varanda, antes de se retirar para a cozinha de apoio, evitando o contato direto que havia se tornado natural entre eles nas últimas semanas. Aparecida, chamou Benedito quando a encontrou organizando a despensa. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Não há nada para conversar, Sr. Moraes, respondeu ela sem se virar. O senhor me defendeu de uma situação desconfortável e eu agradeço. Só isso. Não foi só isso e você sabe, insistiu Benedito aproximando-se. O que Cícero disse sobre meus sentimentos não estava completamente errado. Aparecida parou de organizar os produtos e se virou lentamente para encará-lo. Senhor Moraes, o senhor está confundindo gratidão com outras coisas. É normal depois de um período de luto. Não me trate como se eu fosse uma criança confusa, disse Benedito com firmeza. Sei exatamente o que sinto e quando começou a sentir. Eles se entreolharam em silêncio tenso por alguns segundos. Aparecida foi a primeira a desviar o olhar, voltando sua atenção para as prateleiras. Mesmo que fosse verdade, disse ela suavemente, seria inadequado. Sou sua funcionária. Trabalho na casa onde o senhor viveu com sua esposa. Socorro está morta há 1 ano, disse Benedito, a brutalidade das palavras surpreendendo a ambos. E ela odiaria saber que estou desperdiçando minha vida numa lealdade extrema que ela nunca pediu. Aparecida se virou novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Mas Gustavo me pediu. Me fez prometer que encontraria amor novamente. E agora que talvez tenha encontrado, me sinto culpada por trair sua memória. A confissão criou um momento de silêncio profundo entre eles. Benedito compreendeu que Aparecida estava lutando contra os mesmos demônios internos que o atormentavam. A culpa de se permitir ser feliz novamente. Aparecida, posso fazer uma pergunta direta? Ela assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. Você veio trabalhar aqui apenas por gratidão a Socorro ou havia algo mais? Aparecida respirou fundo antes de responder. Quando soube do acidente pelos jornais, senti uma dor estranha. Como se tivesse perdido uma amiga, mesmo tendo conversado com ela apenas uma vez. Li sobre como o senhor estava sofrendo e... E o quê? E pensei que talvez pudéssemos nos ajudar mutuamente a carregar o peso da perda, admitiu Aparecida. 2 pessoas que entendiam a dor uma da outra. Então você mentiu quando disse que veio apenas para retribuir a gentileza de Socorro? Não menti. Apenas não contei toda a verdade, corrigiu Aparecida. Vim porque sabia que poderia ajudá-lo, mas também vim porque precisava de um propósito, uma razão para continuar vivendo além da minha própria dor. Benedito se aproximou até ficar a poucos centímetros dela. E agora? Ainda precisa de um propósito ou encontrou uma razão? Aparecida o encarou diretamente, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Encontrei uma razão. Mas tenho medo de que seja grande demais para um coração que já foi quebrado uma vez. Corações quebrados podem ser consertados, disse Benedito suavemente, tocando seu rosto com delicadeza. Socorro sempre dizia isso. Por um momento, Aparecida se permitiu derreter no toque dele, fechando os olhos e respirando profundamente. Mas então se afastou, balançando a cabeça. Não aqui, sussurrou. Não na casa dela. Seria desrespeitoso. Benedito compreendeu e recuou, mas não desistiu. Então onde? Eu não sei se existe um lugar certo para isso, respondeu Aparecida com honestidade dolorosa. Durante o domingo, ambos mantiveram uma distância respeitosa, mas a tensão não resolvida pairava sobre cada interação. Benedito trabalhou em seu escritório, revisando documentos da empresa, e evitando descer para a cozinha onde sabia que encontraria a Aparecida. Ela, por sua vez, concentrou-se em tarefas que a mantivessem ocupada e longe dele. Reorganizou completamente a despensa, limpou pratas que já estavam impecáveis e preparou refeições elaboradas que nenhum dos dois tocou adequadamente.
Conceição observava a mudança de dinâmica com preocupação crescente. Durante 20 anos cuidando daquela casa, havia desenvolvido um sexto sentido para tensões emocionais entre seus moradores. Na segunda-feira pela manhã, a situação se complicou quando Cícero apareceu no escritório da Moraes Alimentos, exigindo uma reunião urgente com Benedito. A secretária ligou para a mansão, avisando que ele havia chegado acompanhado de advogados. "Seu Benedito", disse Conceição ao dar o recado, "acho melhor o senhor ir preparado para qualquer coisa." Benedito chegou ao escritório encontrando Cícero sentado na sala de reuniões com 2 homens de terno que claramente eram advogados empresariais. A atmosfera estava carregada de hostilidade. "Benedito, precisamos discutir os termos da dissolução da nossa sociedade", disse Cícero sem preâmbulos. "Já que você decidiu que questões pessoais são mais importantes que negócios." "Questões pessoais?", repetiu Benedito friamente, sentando-se à cabeceira da mesa. "Você está se referindo ao seu comportamento inadequado com uma funcionária da minha casa?" "Estou me referindo ao fato de que você perdeu o discernimento profissional por causa de uma mulher", respondeu Cícero com desdém. "E isso compromete nossa empresa." Os advogados de Cícero apresentaram uma proposta de compra da parte de Benedito na sociedade por um valor muito abaixo do mercado. Era claramente uma tentativa de chantagear, utilizando o momento de vulnerabilidade emocional dele. "Vocês têm 5 minutos para sair do meu escritório", disse Benedito calmamente, "antes que eu chame segurança e meus próprios advogados." "Benedito, seja razoável", insistiu Cícero. "Você não está em condições de tomar decisões empresariais importantes. Todo mundo comenta sobre sua instabilidade emocional desde a morte de Socorro." "Todo mundo?", perguntou Benedito perigosamente. "Os investidores estão preocupados. Acham que você precisa de ajuda médica", continuou Cícero, percebendo que havia tocado num ponto sensível. "E agora essa obsessão pela empregada só confirma que você não está bem." Benedito se levantou lentamente, sua compostura calma mais ameaçadora que qualquer explosão de raiva. "Cícero, você tem até o final da semana para aceitar minha oferta de compra da sua parte da empresa. Se recusar, vamos aos tribunais e deixo que um juiz determine quanto vale sua contribuição para a Moraes Alimentos." "Você não tem dinheiro para me comprar", disse Cícero com confiança excessiva. "Tenho investimentos pessoais que você nunca soube", respondeu Benedito com um sorriso frio. Socorro era muito boa com aplicações financeiras. Quando Benedito retornou à mansão no final da tarde, encontrou Aparecida no jardim, cuidando das plantas aromáticas que havia plantado nos últimos meses. Ela usava um vestido simples azul claro e tinha os cabelos presos de uma maneira que realçava a delicadeza de seu pescoço. "Como foi a reunião?", perguntou ela sem se virar. "Complicada. Cícero está tentando usar nossa situação para me chantagear empresarialmente." Aparecida pausou na rega das plantas. "Nossa situação? Ele acha que perdi a razão por me envolver emocionalmente com você", explicou Benedito aproximando-se. "E está usando isso para questionar minha capacidade de liderar a empresa." "Talvez ele esteja certo", disse Aparecida suavemente. "Talvez eu devesse ir embora antes de causar mais problemas." "Aparecida, olhe para mim", pediu Benedito, tocando seu ombro para fazê-la se virar. "Você não é um problema. Você é a primeira coisa boa que acontece na minha vida em mais de 1 ano." "Mas e se estivermos nos iludindo?", perguntou ela, seus olhos verdes revelando toda a sua vulnerabilidade. "E se for apenas 2 pessoas solitárias se agarrando uma na outra?" "Então descobriremos isso juntos", respondeu Benedito. "Mas não vou deixar o medo ou as opiniões dos outros decidirem por nós." Naquela noite, depois do jantar silencioso que compartilharam na varanda, Aparecida se retirou para seu quarto mais cedo que o habitual. Benedito ficou sozinho, observando o lago e pensando nas palavras dela sobre ilusão e solidão. Era possível que estivessem realmente se agarrando um ao outro por desespero? Ou havia algo genuíno crescendo entre eles, algo que ia além da dor compartilhada? Por volta das 10 da noite, ele subiu para seu quarto e, ao passar pelo corredor dos funcionários, notou luz ainda acesa no quarto de Aparecida. Impulsivamente,
Bateu levemente na porta. Aparecida? Está tudo bem. A porta se abriu lentamente, revelando Aparecida em roupão e com olhos vermelhos de choro. Não consegui dormir. Posso entrar? Só para conversar. Ela hesitou por um momento antes de abrir a porta completamente. O quarto era simples, mas acolhedor, com algumas plantas nas janelas e fotografias pequenas sobre a cômoda. Benedito notou uma das fotografias. Aparecida abraçada a um jovem moreno de sorriso gentil, ambos usando roupas de festa junina. É ele? Perguntou Benedito suavemente. Gustavo, nossa última festa junina juntos, respondeu Aparecida, pegando a moldura. 2 semanas depois descobrimos a doença. Ele parece uma boa pessoa. Era a melhor pessoa que já conheci, disse Aparecida com voz embargada. Por isso me sinto tão culpada por estar se permitindo amar novamente? Aparecida assentiu, lágrimas descendo por seu rosto. Prometi a ele que seria feliz, mas agora que a felicidade está ao meu alcance, sinto como se estivesse traindo sua memória. Benedito se sentou na única cadeira do quarto, dando-lhe espaço para processar suas emoções. Aparecida, posso contar como Socorro morreu? Ela o olhou surpresa, mas assentiu. Acidente de carro numa noite de chuva. Estava voltando de uma reunião beneficente que organizava para crianças carentes. Começou Benedito, sua voz controlada, mas carregada de dor. As últimas palavras que trocamos foram uma discussão idiota sobre eu trabalhar tarde demais. Aparecida se sentou na cama, ouvindo atentamente. Durante meses me culpei por não ter ido buscá-la, por ter deixado nossa última conversa terminar em briga, por todas as vezes que priorizei trabalho em vez de passar tempo com ela, continuou Benedito. Até que encontrei uma carta que ela havia escrito para mim, guardada na gaveta da mesa dela. O que dizia? Dizia que se algo acontecesse com ela, eu não deveria desperdiçar minha vida me culpando, que ela queria que eu fosse feliz novamente, que encontrasse alguém para dividir o amor que ainda tinha para dar, explicou Benedito, sua voz falhando ligeiramente. Dizia que o amor não diminui quando é compartilhado, apenas se multiplica. Aparecida enxugou as lágrimas com as costas da mão. Gustavo sempre dizia algo parecido, que amor verdadeiro quer o melhor para a pessoa amada, mesmo que isso signifique amar outra pessoa. Então talvez, disse Benedito suavemente, eles quisessem que nos encontrássemos, 2 pessoas que sabem valorizar o amor porque conhecem o preço da perda. Aparecida o olhou nos olhos pela primeira vez naquela conversa. Benedito, tenho medo. Eu também, admitiu ele, mas tenho mais medo de desperdiçar uma segunda chance de ser feliz. Naquele momento, algo mudou entre eles. A tensão dos últimos dias se dissolveu numa compreensão mútua de que ambos estavam enfrentando os mesmos medos e a mesma culpa. Não precisa decidir nada esta noite, disse Benedito levantando-se. Só queria que soubesse que, independente do que escolher, você não está sozinha. Quando ele chegou à porta, Aparecida o chamou suavemente. Benedito? Sim? Obrigada por me dar tempo para me encontrar. Ele sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Obrigado por me ajudar a me encontrar também. A semana seguinte trouxe mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da mansão. Benedito e Aparecida não falaram mais sobre sentimentos, mas suas interações ganharam uma naturalidade nova, como se a conversa noturna tivesse dissolvido as barreiras artificiais que haviam construído. Na quarta-feira, Benedito desceu para a cozinha e encontrou Aparecida preparando massa fresca para nhoque, suas mãos cobertas de farinha, enquanto trabalhava a massa com movimentos rítmicos. Posso ajudar? Ofereceu Benedito, surpreendendo-a. O senhor sabe fazer massa? Perguntou Aparecida com um sorriso. Socorro me ensinou o básico. Dizia que homem que não sabe cozinhar é homem incompleto. Aparecida riu suavemente, um som que Benedito não ouvia há dias. Ela tinha razão. Lave as mãos e venha ajudar. Trabalharam lado a lado durante a próxima hora. Benedito cortando a massa em pequenos pedaços, enquanto Aparecida os modelava com habilidade profissional. Era uma intimidade doméstica que nenhum dos dois havia experimentado há muito tempo. Gustavo também gostava de cozinhar? Perguntou Benedito mentre trabalhavam. Adorava,
especialmente pratos simples da roça, respondeu Aparecida com carinho. Dizia que comida gostosa não precisa ser complicada, só precisa ser feita com amor. E você acredita nisso? Acredito que tudo feito com amor tem um gosto especial, disse Aparecida, seus dedos acidentalmente tocando os de Benedito quando ambos alcançaram a mesma porção de massa. Mesmo coisas simples. O toque foi breve, mas suficiente para criar um momento de tensão elétrica entre eles. Desta vez, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Aparecida, começou Benedito suavemente. Eu sei, interrompeu ela, olhando-o nos olhos. Eu sinto também. Naquele momento, a campainha da porta os trouxe de volta à realidade. Conceição apareceu na cozinha, anunciando que havia um advogado de Cícero esperando na sala. Ele disse que veio entregar documentos importantes, informou a governanta com preocupação. Benedito suspirou, limpando as mãos na toalha. A semana que havia dado para Cícero decidir ainda não havia terminado, mas aparentemente seu ex-sócio estava se antecipando. O advogado era um homem elegante de meia-idade que se apresentou como Dr. Henrique Vasconcelos. Carregava uma pasta de couro e uma expressão profissionalmente neutra. Senhor Moraes, vim em nome do Sr. Cícero Andrade para formalizar algumas questões relativas à dissolução da sociedade, disse o advogado, acomodando-se na sala de estar. A semana ainda não terminou, respondeu Benedito friamente. Cícero tem até sexta-feira para aceitar minha proposta. Na verdade, Sr. Moraes, meu cliente gostaria de fazer uma contraproposta, disse Dr. Vasconcelos, abrindo a pasta. Ele está disposto a vender sua parte da empresa por um valor justo, mas com algumas condições. Que tipo de condições? O advogado retirou um documento da pasta. Meu cliente exige que a senhorita Aparecida Silva seja demitida imediatamente e assine um acordo de confidencialidade sobre tudo o que presenciou nesta casa. Benedito sentiu a raiva subir como lava vulcânica. O que Aparecida tem a ver com questões empresariais? Meu cliente acredita que a presença dela compromete o julgamento do senhor para decisões de negócios, explicou o advogado diplomaticamente. Há preocupações sobre sua influência inadequada. Diga para seu cliente, disse Benedito levantando-se lentamente, que ele pode enfiar sua proposta onde o sol não brilha e que se tentar usar a Aparecida como barganha novamente, vou destruí-lo nos tribunais. O advogado permaneceu impassível. Senhor Moraes, preciso adverti-lo de que meu cliente tem evidências de comportamento errático de sua parte. Testemunhas dispostas a atestar sua instabilidade emocional. Que testemunhas? Funcionários da empresa que presenciaram suas explosões de raiva. Fornecedores que cancelaram contratos devido ao seu comportamento imprevisível. Até mesmo funcionários desta casa que podem testemunhar sobre certas irregularidades. Benedito compreendeu imediatamente que Cícero havia subornado ou pressionado pessoas para construir um caso contra ele. Era uma jogada suja típica do homem que pensava conhecer há décadas. Vocês têm 5 minutos para sair da minha propriedade, disse Benedito com calma mortal. Depois que o advogado saiu, Benedito encontrou Aparecida, esperando na cozinha com uma expressão preocupada. Escutei parte da conversa, disse ela. Ele está me usando contra o senhor. E eu não vou permitir, respondeu Benedito com firmeza. Talvez seja melhor eu ir embora, sugeriu Aparecida. Não quero ser a causa de problemas maiores. Benedito se aproximou e tocou seu rosto suavemente. Aparecida, você é a melhor coisa que me aconteceu em muito tempo. Não vou deixar que Cícero destrua isso por pura maldade. Mas e se ele conseguir convencer as pessoas de que o senhor está realmente instável? Então lutaremos contra isso juntos, disse Benedito. Se você quiser. Aparecido olhou por alguns segundos antes de assentir lentamente. Quero. Naquela tarde, Benedito ligou para seus próprios advogados e deu início a uma investigação sobre as atividades de Cícero na empresa. O que descobriram nas próximas 48 horas foi surpreendente. Cícero havia estado desviando dinheiro da empresa há pelo menos 2 anos, usando contratos fictícios com fornecedores fantasmas. Havia também evidências de que ele havia tentado negociar a venda da Moraes Alimentos
para concorrentes sem conhecimento de Benedito. Ele aproveitou o período em que você estava recluso para fazer essas movimentações, explicou o advogado de Benedito durante uma reunião na sexta-feira. Acreditava que você não estava prestando atenção aos detalhes financeiros. Quanto ele desviou? Aproximadamente R$ 2 milhões ao longo de 2 anos. Temos toda a documentação necessária para uma ação criminal. Benedito se recostou na cadeira, processando a traição de alguém que considerava um irmão. E as testemunhas que ele estava preparando contra mim? A maioria foi subornada ou coagida. Já temos 3 funcionários dispostos a testemunhar sobre as pressões que Cícero exerceu para conseguir depoimentos falsos. Naquele final de semana, Benedito e Aparecida passaram mais tempo juntos, conversando sobre suas vidas, seus sonhos e seus medos. Benedito falou sobre os primeiros dias da empresa, quando ele e Socorro trabalhavam 16 horas por dia para construir o que hoje era um império alimentício. Aparecida compartilhou histórias sobre sua infância na fazenda da avó, sobre como aprendeu a cozinhar observando as mulheres mais velhas da família, sobre seus anos de estudo em Brasília e o período difícil quando Gustavo estava doente. Você sabe que eu nunca consegui entrar no quarto que Socorro usava como ateliê, confessou Benedito, numa noite enquanto caminhavam pelo jardim iluminado pela lua. Por quê? Porque lá ela guardava os quadros que pintava, paisagens principalmente, e eu sabia que se visse aqueles quadros, me lembraria de como ela era feliz quando pintava, explicou Benedito, e não conseguiria suportar a lembrança de toda a felicidade que ela não vai mais ter. Aparecida parou de caminhar. Talvez seja a hora de você ver esses quadros. Não sei se estou pronto. Posso ir com você se quiser, ofereceu Aparecida. Às vezes é mais fácil enfrentar lembranças dolorosas quando não estamos sozinhos. Na manhã de domingo, Benedito abriu pela primeira vez em 1 ano a porta do ateliê de Socorro. O ambiente estava exatamente como ela havia deixado. Pincéis organizados por tamanho, paleta com tintas secas, cavalete com uma paisagem do lago Paranoá pela metade. Aparecida observou em silêncio, enquanto Benedito caminhava entre as telas. Havia dezenas de pinturas, o jardim da mansão em diferentes estações, o nascer do sol sobre o lago, cenas do mercado central de Brasília que Socorro adorava visitar. Ela era muito talentosa, comentou Aparecida suavemente. Era, concordou Benedito, tocando delicadamente uma tela que retratava ele mesmo lendo no jardim. Eu nem sabia que ela havia me pintado. No fundo do ateliê, encontraram uma pilha de telas viradas para a parede. Quando Benedito as virou, descobriu uma série de autorretratos de Socorro, cada um capturando uma emoção diferente. Alegria, tristeza, contemplação, amor. Ela era linda, disse Aparecida, observando o último autorretrato, onde Socorro sorria diretamente para o observador. Era, repetiu Benedito, mas desta vez sem a dor lancinante que sempre acompanhava essas lembranças. E seria a primeira pessoa a dizer que você também é. Aparecida se virou para ele, surpresa pela declaração. Socorro sempre dizia que beleza verdadeira vem da bondade, continuou Benedito, aproximando-se. E você é a pessoa mais bondosa que conheci desde ela. Benedito, começou Aparecida, mas ele tocou seu rosto suavemente. Posso te beijar? Perguntou ele com delicadeza. Em vez de responder com palavras, Aparecida se ergueu nas pontas dos pés e tocou seus lábios nos dele. Foi um beijo suave, carregado de promessas e esperanças, mas também de respeito pela dor que ambos haviam carregado. Quando se separaram, permaneceram abraçados em silêncio no ateliê, cercado pelas memórias de Socorro, como se ela própria estivesse abençoando aquele momento. Não me sinto culpada, sussurrou Aparecida, surpreendida com sua própria reação. Nem eu, admitiu Benedito. Pela primeira vez em 1 ano, sinto que estou honrando a memória dela, em vez de me escondendo atrás dela. Naquela tarde, Conceição encontrou os dois juntos na cozinha, preparando o almoço de domingo, trabalhando em harmonia, como se tivessem cozinhado juntos a vida toda. A governanta sorriu discretamente, lembrando-se de como Socorro sempre dizia que a cozinha era o coração de qualquer lar feliz. Dona Socorro ficaria contente,
murmurou Conceição para si mesma, observando como Benedito sorria genuinamente pela primeira vez em meses. Mas na segunda-feira pela manhã, uma ligação inesperada mudaria tudo novamente. O telefone tocou às 6 da manhã, acordando toda a casa. Era a polícia. Cícero havia sido encontrado morto em seu apartamento durante a madrugada, aparentemente vítima de um ataque cardíaco. Ao lado do corpo, havia documentos espalhados que pareciam ser confissões sobre os desvios de dinheiro da Moraes Alimentos. Senhor Moraes, disse o delegado responsável pela investigação, precisamos conversar com o senhor sobre sua relação com a vítima e sobre os documentos que encontramos. Benedito compreendeu imediatamente que, mesmo morto, Cícero havia arranjado uma maneira de complicar sua vida uma última vez. As próximas 48 horas foram um turbilhão de interrogatórios, advogados e revelações que mudaram completamente a percepção de Benedito sobre os últimos anos de sua vida. O delegado responsável pelo caso, Dr. Miranda, era um homem experiente que conduziu a investigação com profissionalismo, mas também com a suspeita natural que qualquer morte súbita desperta. Senhor Moraes, quando foi a última vez que conversou com o senhor Cícero Andrade? Perguntou o delegado durante o primeiro depoimento na delegacia. Na sexta-feira passada, através de seu advogado, respondeu Benedito, acompanhado de seu próprio advogado. Ele estava tentando me chantagear para vender minha parte da empresa. Chantagear como? Benedito explicou toda a situação. O comportamento inadequado de Cícero com Aparecida, as ameaças relacionadas ao seu estado emocional, as tentativas de usar funcionários como testemunhas falsas. O delegado anotava tudo meticulosamente. E sobre os documentos financeiros que encontramos no apartamento dele. Parecem indicar desvios significativos de dinheiro da empresa. Meus advogados estavam investigando essas irregularidades, confirmou Benedito. Descobrimos que ele havia desviado aproximadamente R$ 2 milhões ao longo de 2 anos. O delegado levantou uma sobrancelha. Vocês pretendiam processar criminalmente? Sim. Na verdade, pretendíamos fazer isso hoje mesmo. Durante as horas seguintes, a polícia examinou todos os documentos da Moraes Alimentos, entrevistou funcionários e reconstituiu a cronologia dos eventos. O que descobriram pintou um quadro claro da situação. Cícero havia entrado em pânico quando soube que seria processado criminalmente. Os desvios de dinheiro eram apenas a ponta do iceberg. Ele também havia falsificado alguns contratos importantes e estava tentando vender informações confidenciais da empresa para concorrentes. Aparentemente, explicou o delegado a Benedito no segundo dia, o senhor Cícero estava com dívidas de jogo muito sérias. Devia dinheiro para pessoas perigosas e estava desesperado para conseguir recursos. Jogo? Cícero nunca foi jogador, disse Benedito surpreso. Segundo nossa investigação, ele desenvolveu vício em cassinos online durante o último ano. Perdeu muito dinheiro e estava sendo pressionado por credores. A revelação foi um choque para Benedito. Durante décadas de amizade e parceria, jamais suspeitara de problemas daquele tipo. Cícero sempre parecera controlado e responsável com dinheiro. O ataque cardíaco foi causado pelo estresse da situação, continuou o delegado. O médico legista confirmou que ele tinha problemas cardíacos pré-existentes, agravados pela pressão dos últimos meses. Quando Benedito finalmente retornou à mansão na quarta-feira à noite, encontrou Aparecida, esperando por ele na varanda com uma xícara de café quente e um olhar preocupado que derreteu todo o cansaço acumulado. Como foi? Perguntou ela suavemente, acompanhando-o até a poltrona favorita dele. Descobri que não conhecia meu melhor amigo tão bem quanto pensava, respondeu Benedito, aceitando o café e puxando-a para se sentar ao lado dele. Cícero estava desesperado, em pânico, e eu nem percebi. Você não é responsável pelas escolhas dele, disse Aparecida, tocando seu rosto com carinho. Às vezes as pessoas escondem seus problemas até mesmo de quem mais amam. Eu sei. Mas não posso deixar de pensar que se eu tivesse prestado mais atenção nos últimos meses, talvez pudesse ter ajudado. Ou talvez ele tivesse te envolvido nos problemas dele, ponderou Aparecida sabiamente. Pessoas desesperadas às vezes fazem coisas impensáveis. Naquela noite,
Benedito contou a ela toda a extensão dos crimes de Cícero, os desvios, as falsificações, as tentativas de vender segredos empresariais. Aparecida ouviu em silêncio, oferecendo o apoio emocional que ele precisava para processar a traição de alguém que considerava um irmão. "O que vai acontecer com a empresa agora?" perguntou ela. "Vou assumir o controle total. Na verdade, sempre foi minha de direito, já que eu fundei e detinha a maior parte das ações", explicou Benedito. "Os desvios de Cícero foram recuperados através das contas que ele mantinha. Vou usar esse dinheiro para algo que Socorro sempre quis fazer." O que era? Uma fundação beneficente. Socorro sempre sonhou em usar nossa prosperidade para ajudar crianças carentes e famílias em situação de vulnerabilidade, disse Benedito, seus olhos brilhando com uma paixão que Aparecida não via há muito tempo. Ela tinha cadernos cheios de planos e projetos. Nos dias seguintes, Benedito mergulhou nesses cadernos de Socorro, descobrindo todo um universo de sonhos e planos que sua esposa havia elaborado, mas nunca tivera chance de executar. Havia projetos para criar cozinhas comunitárias, hortas urbanas, programas de educação alimentar e até mesmo uma escola de culinária para jovens carentes. Ela pensou em tudo, disse Benedito a Aparecida, enquanto folheavam os cadernos juntos na biblioteca. Até mesmo nos nomes, Fundação Esperança Socorro. "É lindo", concordou Aparecida, "e muito dela, sempre pensando nos outros." "Aparecida gostaria que você fosse a coordenadora culinária da fundação", disse Benedito subitamente. "Eu? Mas eu não tenho experiência em gestão de projetos sociais." "Você tem algo melhor. Sabe o que é passar necessidade e tem o talento necessário para ensinar", respondeu Benedito, pegando suas mãos. "E além disso, seria uma maneira de honrarmos tanto Socorro quanto Gustavo. Ele também gostaria de ver você ajudando outras pessoas." A ideia tocou profundamente Aparecida. Durante as próximas semanas, ela se dedicou a estudar os planos de Socorro e a desenvolver programas práticos para a implementação das ideias. O primeiro projeto seria uma cozinha comunitária no centro de Brasília, onde famílias carentes poderiam ter acesso a refeições nutritivas e aulas de culinária econômica. Aparecida criou cardápios balanceados, usando ingredientes regionais baratos e nutritivos. "Socorro ficaria orgulhosa de ver suas ideias ganhando vida", comentou Conceição, observando Aparecida trabalhando nos planos na mesa da cozinha, que antes era território sagrado de Socorro. "Espero que sim", respondeu Aparecida. "Quero honrar a memória dela da melhor maneira possível." Durante esses dias de planejamento da fundação, Benedito e Aparecida se aproximaram ainda mais. Trabalhavam juntos durante o dia, jantavam na varanda observando o pôr do sol sobre o lago e conversavam até altas horas sobre sonhos e projetos futuros. Uma noite, enquanto revisavam orçamentos para a cozinha comunitária, Aparecida fez uma pergunta que estava engasgada há dias. "Benedito, onde isso tudo nos leva?" Ele ergueu os olhos dos papéis e a encontrou observando-o com uma expressão vulnerável. "O que quer dizer?" "Nós. Este sentimento que está crescendo entre nós." "A fundação, os projetos, é tudo muito bonito, mas eu preciso saber. Isso é temporário? Uma fase da sua recuperação? Ou é algo que tem futuro?" Benedito colocou os documentos de lado e se aproximou dela. "Aparecida, você quer honestidade total?" Ela assentiu, preparando-se para qualquer resposta. "No início, quando você chegou aqui, eu estava tão perdido na minha dor que não conseguia ver além do dia seguinte." "Você chegou como uma luz no meio da tempestade", disse ele, tomando suas mãos. "Pensei que fosse gratidão. Depois pensei que fosse carência emocional de um homem sozinho." Aparecida sentiu seu coração acelerar com medo do que viria a seguir. "Mas agora sei que é amor", continuou Benedito, olhando-a diretamente nos olhos. "Não o amor desesperado de quem precisa se agarrar a alguém. Amor verdadeiro, maduro, de alguém que quer dividir sua vida com você. Mesmo sabendo que meu coração já foi partido antes?" "Especialmente por isso", respondeu Benedito, "porque você entende o valor do amor de uma maneira que pessoas que nunca perderam não conseguem compreender." Aparecida sentiu lágrimas brotando em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio e felicidade. "Eu também te amo",
sussurrou ela. Mas tenho uma confissão a fazer. Qual? Quando cheguei aqui não vim apenas por gratidão a Socorro ou para ajudar você. Vim também porque li sobre vocês dois em várias matérias, sobre empresários de Brasília, ao longo dos anos. Confessou Aparecida, corada. Socorro sempre falava sobre você com tanto amor nos jornais e revistas. Eu admirava o relacionamento de vocês mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Benedito sorriu, surpreso, mas não desconfortável com a revelação. Então, quando soube do acidente e depois da oportunidade de trabalhar aqui, uma parte de mim queria conhecer o homem que havia sido tão amado por uma mulher tão especial. E o que descobriu? Descobri que Socorro escolheu bem, e que talvez ela tenha me colocado no seu caminho porque sabia que nós nos ajudaríamos a curar. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Benedito e Aparecida dormiram na mesma cama. Não houve nada além de abraços e carícias ternas, mas havia uma intimidade emocional que nenhum dos dois experimentara há muito tempo. Na manhã seguinte, Benedito acordou observando Aparecida dormindo ao seu lado, seus cabelos dourados espalhados no travesseiro branco. Pela primeira vez em mais de um ano, sentiu-se verdadeiramente em paz. "Bom dia, querida", sussurrou quando ela abriu os olhos. "Bom dia", respondeu ela com um sorriso sonolento que iluminou todo o rosto. "Aparecida, há algo que quero te mostrar", disse Benedito, levantando-se e indo até a gaveta da mesa de cabeceira. Ele retirou uma pequena caixa de veludo que Aparecida reconheceu imediatamente como sendo para joias. "Benedito, o que é isso?" "É o anel de noivado que comprei para Socorro há 22 anos", disse ele, abrindo a caixa para revelar um solitário clássico com um diamante de corte brilhante. "Ela usou por 2 anos antes de trocarmos pelas alianças de casamento." Aparecida observou a joia, compreendendo a importância simbólica daquele momento. "Não estou pedindo para você usar este anel", continuou Benedito calmamente. "Estou mostrando para você porque quero que escolhamos um novo anel, juntos, para simbolizar nosso próprio começo." "Você está me pedindo em casamento?" perguntou Aparecida, sua voz falhando de emoção. "Estou pedindo para você construir uma vida comigo", respondeu Benedito. "Uma vida nova, que honre nossos passados, mas não seja limitada por eles. Você aceita?" Aparecida não conseguiu responder com palavras. Em vez disso, jogou-se nos braços dele, chorando de alegria e sussurrando sim, repetidas vezes entre lágrimas e beijos. Conceição, que havia subido para avisar sobre o café da manhã, ouviu os sons de celebração vindos do quarto e desceu discretamente com um sorriso que não caberia em seu rosto. Finalmente, depois de mais de um ano de luto e solidão, a vida estava voltando àquela casa. 6 meses depois, a mansão no Lago Sul havia se transformado em algo que Socorro jamais imaginaria, mas que certamente aprovaria com todo o seu coração. As paredes que antes ecoavam apenas lembranças melancólicas, agora vibravam com música, risos de crianças e o aroma constante de comida caseira preparada com amor. A Fundação Esperança Socorro havia se tornado realidade de maneira que superou todas as expectativas. A primeira cozinha comunitária no centro de Brasília atendia mais de 200 famílias por semana, oferecendo refeições nutritivas e aulas de culinária que Aparecida ministrava pessoalmente todas as terças e quintas-feiras. "Dona Aparecida, hoje posso tentar fazer o pão de queijo sozinha?" perguntou Mariana, uma menina de 12 anos que frequentava as aulas há 3 meses. "Claro, querida, mas lembre-se do segredo. A massa deve ficar lisa como seda", respondeu Aparecida, observando a garota misturar os ingredientes com concentração total. Benedito chegou à cozinha comunitária no final daquela tarde de quinta-feira, como fazia todas as semanas para acompanhar o trabalho de Aparecida. Ficou na porta por alguns minutos, observando sua noiva interagir com as crianças e suas mães, ensinando não apenas técnicas culinárias, mas transmitindo amor e dignidade através da comida. "Seu Benedito!" gritou Mariana ao vê-lo. "Olha o pão de queijo que fiz." Benedito provou o pãozinho ainda morno e sorriu com genuíno prazer. "Está delicioso, Mariana. Sua avó ficaria orgulhosa. A senhora Socorro também ficaria.
disse a menina com a sabedoria precoce que a pobreza às vezes ensina às crianças. Dona Aparecida sempre fala dela quando ensina a gente a cozinhar com carinho. No caminho de volta para casa, Benedito e Aparecida conversaram sobre o crescimento da fundação e os planos para o próximo projeto. Uma horta urbana, onde as famílias atendidas poderiam cultivar seus próprios temperos e hortaliças. Socorro tinha razão sobre uma coisa, disse Aparecida, observando o trânsito de Brasília pela janela do carro. Quando você dá dignidade às pessoas através da comida, está alimentando muito mais que o corpo. Ela ficaria emocionada ao ver quantas vidas você está tocando, respondeu Benedito, pegando a mão de Aparecida e beijando seus dedos delicadamente. Nós estamos tocando, corrigiu ela. Isso é nosso projeto agora. Naquela noite, durante o jantar na varanda da mansão, Benedito fez um anúncio que vinha planejando há semanas. Aparecida, marquei nossa data de casamento. Ela parou de mastigar e o olhou com expectativa. 10 de dezembro. Uma cerimônia simples no jardim da casa só para familiares e amigos próximos. O que acha? Aparecida sorriu radiante. Acho perfeito. Socorro se casou que mês? Junho. Bem longe de dezembro. Será nossa data não uma repetição do passado. E onde passaremos a lua de mel? Pirenópolis, respondeu Benedito, surpreendendo-a completamente. Quero conhecer os lugares da sua infância, a fazenda da sua avó, os cantos onde você aprendeu a amar culinária brasileira. Aparecida sentiu lágrimas de emoção brotando. Benedito, você não precisa... Quero conhecer todas as partes de você, interrompeu ele suavemente. Passado, presente e futuro. O casamento aconteceu numa tarde ensolarada de verão brasiliense, com o jardim da mansão transformado em cenário de conto de fadas. Conceição havia coordenado cada detalhe com a precisão militar que Socorro admirava nela, criando um ambiente elegante, mas caloroso, que refletia a personalidade do casal. Aparecida usava um vestido simples de seda champanhe que realçava seus olhos verdes, carregando um buquê de flores do cerrado que ela mesma havia cultivado no jardim da casa. Benedito estava elegantemente vestido de linho claro, mais jovem e radiante do que estivera em anos. O juiz de paz era um amigo antigo de Benedito que havia presenciado tanto momentos felizes quanto tristes na vida do empresário. Durante a cerimônia, ele comentou sobre a transformação que testemunhara no noivo. Benedito, há um ano você estava perdido numa escuridão que parecia não ter fim. Hoje vejo um homem que redescobriu a alegria de viver e encontrou uma companheira que complementa sua alma de maneira perfeita. Entre os convidados estavam funcionários da Fundação Esperança Socorro, algumas das famílias atendidas pelos projetos sociais, velhos amigos empresariais de Benedito e a tia de Aparecida, que havia vindo de Goiás especialmente para a cerimônia. Mariana, a menina de 12 anos das aulas de culinária, foi escolhida como daminha de honra e levou suas responsabilidades com seriedade adorável, espalhando pétalas de rosas pelo caminho com concentração absoluta. Durante a troca de votos, tanto Benedito quanto Aparecida mencionaram Socorro e Gustavo de maneira respeitosa e carinhosa, agradecendo por terem sido amados por pessoas tão especiais e prometendo honrar essas memórias através de sua nova união. Socorro me ensinou que amor verdadeiro quer o melhor para a pessoa amada, mesmo que isso signifique encontrar felicidade com outra pessoa, disse Benedito, sua voz firme, mas emocionada. Aparecida, você me devolveu a vida e me ensinou que corações partidos podem se curar sem perder a capacidade de amar intensamente. Gustavo me fez prometer que encontraria amor novamente, mas até conhecer você, não compreendia como isso seria possível, respondeu Aparecida, lágrimas descendo por seu rosto. Benedito, você me mostrou que segundas chances podem ser ainda mais preciosas que primeiras oportunidades. A festa que se seguiu foi exatamente como o casal havia planejado, intimista, calorosa e deliciosa. Aparecida havia insistido em preparar pessoalmente parte do buffet, servindo pratos que contavam a história culinária de suas famílias. Feijoada da avó de Benedito, farofa de banana da avó de Aparecida, brigadeiros gourmet que haviam se tornado especialidade da casa. Conceição circulava entre os convidados,
com o orgulho de quem havia ajudado a criar aquela felicidade, recebendo elogios sobre a organização perfeita da festa e aceitando cumprimentos como se fosse a mãe dos noivos. Dona Conceição, a senhora deve estar muito feliz, comentou a tia de Aparecida. Estou sim, respondeu a governanta, observando o casal dançar sob as luzes douradas que haviam sido instaladas entre as árvores do jardim. Fazia muito tempo que esta casa não via tanta alegria. 3 meses após o casamento, numa manhã de março, quando o outono começava a pintar Brasília com tons dourados, Aparecida acordou com náuseas que a fizeram correr para o banheiro. Benedito a encontrou alguns minutos depois, pálida, mas com um sorriso misterioso no rosto. Aparecida, você está bem? Estou ótima, respondeu ela, abraçando-o forte. Na verdade, estamos ótimos. Estamos. Ela pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga ainda lisa. Estamos esperando um bebê. Benedito ficou em silêncio por alguns segundos, processando a notícia que mudaria suas vidas mais uma vez. Então, um sorriso imenso tomou conta de seu rosto e ele ergueu Aparecida nos braços, girando-a com cuidado pela sala. Um bebê, repetiu ele maravilhado. Aparecida, você tem certeza? Fiz 3 testes ontem. Todos positivos, disse ela, rindo da reação infantil de alegria do marido. Naquele momento, Benedito sentiu como se sua vida tivesse completado um círculo perfeito. De empresário bem-sucedido a viúvo desesperado, depois, homem curado pelo amor e agora futuro pai aos 43 anos. Cada fase havia sido necessária para chegar àquele momento de felicidade completa. Durante os meses seguintes, a gravidez de Aparecida trouxe ainda mais vida para a mansão, que já transbordava alegria. Benedito se tornou um marido ainda mais atencioso, insistindo que ela reduzisse suas atividades na fundação conforme a barriga crescesse. Benedito, gravidez não é doença, protestava Aparecida quando ele tentava impedi-la de cozinhar para as aulas comunitárias. Eu sei, mas quero cuidar de vocês dois, respondia ele, colocando as mãos protetoramente sobre a barriga arredondada de 6 meses. Socorro ficaria rindo de ver você assim superprotetor, comentava Conceição, observando Benedito verificar pela 3ª vez se Aparecida estava confortável antes de saírem para o médico. A governanta havia se transformado na avó oficinal do bebê que estava chegando, tricotando mantinhas e organizando o que seria o quarto da criança. Benedito havia sugerido que usassem um dos quartos de hóspedes, mas Aparecida insistiu que reformassem o antigo ateliê de Socorro. Ela adoraria saber que o espaço onde criava a arte agora vai abrigar uma nova vida, argumentou Aparecida, e Benedito concordou completamente. O ateliê foi transformado num quarto de bebê que combinava delicadeza com funcionalidade. As telas de Socorro foram cuidadosamente transferidas para a biblioteca, exceto uma pequena paisagem do jardim da mansão que Aparecida insistiu em manter na parede, para que nosso filho saiba sobre a mulher especial que abençoou esta casa antes dele chegar. Em uma tarde de setembro, quando Aparecida estava no 8º mês de gravidez, ela e Benedito receberam a visita inesperada de Mariana e sua mãe, que vieram agradecer pessoalmente pelo impacto que a fundação havia tido em suas vidas. Dona Aparecida, quero que a senhora saiba que por causa das aulas de culinária consegui um emprego numa padaria, disse a mãe de Mariana com emoção. E Mariana está ajudando com receitas que aprendeu aqui. Vou ensinar seu bebê a cozinhar também, declarou Mariana, com a seriedade de quem faz uma promessa importante. Depois que elas saíram, Aparecida e Benedito ficaram na varanda, observando o pôr do sol sobre o lago Paranoá, ela aninhada entre os braços dele, a mão dele descansando sobre a barriga onde seu filho se mexia suavemente. Sabe, o que mais me emociona nisso tudo? Disse Aparecida suavemente. O quê? É que nossa história não termina conosco. Estamos criando algo que vai continuar tocando outras vidas, mesmo depois que não estivermos mais aqui. A Fundação, nosso filho, todas as pessoas que ajudamos, é uma corrente de amor que vai se perpetuar. Socorro sempre dizia que a verdadeira imortalidade estava no bem que fazemos pelos outros, concordou Benedito, beijando o topo da cabeça de Aparecida. Acho que finalmente entendo o que ela queria dizer. Algumas semanas depois, numa madrugada clara de outubro,
Aparecida acordou Benedito com contrações que indicavam que seu filho havia decidido chegar ao mundo. O nascimento foi tranquilo, e às 6 da manhã de um sábado ensolarado, Pedro Gustavo Moraes Silva abriu os olhos pela primeira vez, olhando diretamente para os pais que o esperavam com tanto amor. Pedro Gustavo, repetiu Benedito emocionado, segurando o filho pequenino nos braços. Nome perfeito para honrar tanto meu pai quanto seu Gustavo. Aparecida, cansada, mas radiante, observou o marido embalar delicadamente seu primeiro filho. Ele tem seus olhos, disse ela suavemente. E sua determinação, respondeu Benedito, notando como o bebê segurava firmemente seu dedo. Vai ser um menino forte. Nos meses que se seguiram, a mansão no Lago Sul se transformou definitivamente num lar vibrante e cheio de vida. O choro do bebê misturava-se com músicas suaves que Benedito colocava durante as mamadas noturnas. Os aromas de papinhas caseiras que Aparecida preparava ocupavam a cozinha ao lado dos pratos gourmet da fundação, e o jardim ecoava com conversas de visitantes que vinham conhecer o mais novo membro da família. A Fundação Esperança Socorro expandiu para 3 cozinhas comunitárias em diferentes regiões de Brasília. A horta urbana havia se tornado modelo para outras cidades do Centro-Oeste, e Aparecida havia escrito um livro de receitas econômicas cujos lucros eram integralmente destinados aos projetos sociais. Vocês criaram um legado lindo, comentou o prefeito de Brasília durante a inauguração da 3ª cozinha comunitária. A cidade está melhor por causa do trabalho de vocês. Numa noite de dezembro, exatamente 1 ano após o casamento, Benedito e Aparecida fizeram uma caminhada pelo jardim iluminado pela lua cheia, carregando Pedro que dormia tranquilamente no colo da mãe. Às vezes parece um sonho, disse Aparecida, parando próximo ao local onde haviam trocado votos 1 ano antes. Há 2 anos eu era uma cozinheira desempregada, tentando superar a perda do homem que amava. Agora sou esposa, mãe, e tenho um propósito que vai muito além de mim mesma. Às vezes eu penso que Socorro e Gustavo conspiraram lá do céu para nos encontrarmos, respondeu Benedito, abraçando sua pequena família. 2 pessoas que conheciam o valor do amor verdadeiro e quiseram que experimentássemos segundas chances. Você acha que eles aprovariam nossa história? Perguntou Aparecida. Tenho certeza de que estão orgulhosos, disse Benedito, olhando para as estrelas sobre o lago Paranoá. Por que não desperdiçamos o amor que recebemos? Multiplicamos e espalhamos para outras pessoas. Pedro abriu os olhinhos naquele momento, como se estivesse concordando com a conversa dos pais, e sorriu aquele primeiro sorriso verdadeiro que derreteu completamente o coração de Benedito. Bem-vindo à nossa história, meu filho, sussurrou Benedito, beijando a testa pequenina. Uma história de segundas chances, de amor que se renova e de esperanças que se multiplicam quando encontram corações generosos. E assim, na varanda da mansão no Lago Sul, sob o céu estrelado de Brasília, uma família construída sobre os alicerces do amor perdido e reencontrado, celebrava silenciosamente a beleza das segundas oportunidades que a vida oferece àqueles que têm coragem de acreditar que depois da dor mais profunda ainda é possível encontrar felicidade mais intensa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Benedito e Aparecida tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta narrativa sobre segundas chances e o poder transformador do amor verdadeiro nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, sempre há esperança de recomeço. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma das narrativas que preparamos especialmente para vocês. Comentem nos dizendo qual parte da história mais os marcou e qual tipo de narrativa gostariam de ouvir em nossos próximos episódios. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a beleza das conexões que transformam vidas. Até a próxima história.